o Sport jogou de portões fechados, né? Foi o segundo jogo da punição imposta pelo STJD. Como cabia recurso, o Sport tentou, com uma liminar, para suspender a punição e conseguiu. O STJD, na noite desta quarta-feira, ele liberou o Sport para ter novamente o seu torcedor até o próximo julgamento, porque esse problema vai ser julgado de novo. O Sport, para o STJD, deu causa àquela confusão entre torcedores do Sport, um pequeno grupo, pequeno até força de expressão, mas quase 100 pessoas que estavam envolvidas no ato criminoso de atirar bomba caseira e pedras no ônibus do Fortaleza. Então, só para ler aqui a notícia, o Sport conseguiu esse efeito suspensivo da punição do STJD e está liberado aí para ter a sua torcida de volta. E já vai ter a torcida de volta na próxima rodada da Copa do Nordeste, porque neste fim de semana o Sport joga fora de casa contra o ABC lá no Frasqueirão em Natal e só na quarta que vem, que é a última rodada da primeira fase, contra o Juazeirense, vai ter novamente o seu torcedor na Arena de Pernambuco, Júnior. Tem o desenrolar disso aí também, né, Rembrandt? Porque alguns estados vizinhos aqui têm questionado, né, as torcidas organizadas dos clubes pernambucanos. Então, e o ano passado, até eu conversava com o Marcos Leandro, que faz parte da nossa equipe lá da Hits FM, e ele comentava que naquele jogo que o Diego Souza fez o gol, morreu um torcedor do ABC naquela partida. Então, vamos ver como é que vai ser a reação das autoridades lá de Natal, né, quando definido que o Sport vai ter direito a uma carga de ingressos porque contra o ABC. Nessa punição, o Sport também não tinha direito à carga de ingresso como visitante. Isso. Aí, torna-se sem efeito essa punição. Aí o Sport vai ter o seu torcedor de volta quando for mandante e também ingresso para o torcedor quando for visitante. Mas tem realmente isso, esse tipo de problema, de confusão. Normalmente acontece, né? Em João Pessoa, em Natal, em Maceió, em Fortaleza. Essas confusões são frequentes. E é um efeito suspensivo até que o julgamento final seja realizado. É um recurso como efeito suspensivo. Vamos ver quando é que vai ser esse julgamento, quando é que vai ser marcado para saber a decisão final disso. O Sport alegou que já foram identificados 4 suspeitos, né? E aí pede essa redução de pena. 4 de 100 tá perto, né? De chegar. Muito perto, né? E a gente vê, né, Rembrandt? A gente tá falando que tem o quê? 3 semanas ou mais, né? Que aconteceu foi 22 isso. De fevereiro. Teve 3 semanas já. 3 semanas. Exatamente isso. Apenas 4 estão presos. Meu Deus do céu. Mas até semana passada não tinha ninguém, né? Pelo menos ainda tem isso, né? Evoluiu um pouquinho, né? Evoluiu um pouquinho. Mas é uma atenuante, sem dúvida nenhuma, a prisão de algumas das pessoas, né? Serve de atenuante para o esporte, né? Tanto que o juiz que avaliou resolveu mudar a decisão, né? E permitiu até que seja definida aí o julgamento final se o esporte vai continuar penalizado ou não. E também teve a Federação Pernambucana, né, que proibiu bandeiras de torcida organizadas, camisas e tudo mais nos estádios aqui de Pernambuco. Acho que mais do que na hora, né, de ter feito isso no futebol pernambucano. Porque é muito triste, né? Não, mas assim, nesse caso, Júnior, tá certo, né? eu acredito... Torcida organizada, né? Porque você chega na arena, o jogo foi sábado, né, Sport e Santa, foi. A torcida, que é acusada de provocar, um grupo daquela torcida, né? Alguns integrantes daquela torcida, e tá lá, a faixa da torcida, muito grande, estendida lá, gigantesca, como se nada tivesse acontecido. Eu me senti agredido, Rembrandt. Eu vi lá, todos eles sentados ali, as camisas, os amarelinhos ali e tal, e as 2 faixas deles, assim, estampadas naquele lado. Eu me senti agredido, me senti, assim... sendo obrigado a conviver com um bandidismo como se estivesse dentro da minha casa, entendeu? Assim, porque realmente me incomodou muito ver aquela cena, sabe assim, o esporte punido, né, e os torcedores da organizada ali como se nada tivesse acontecendo. É quase uma afronta, lembrando aquela imagem. E rigorosamente, com 4 suspeitos apenas detidos, ainda é como se não tivesse acontecido nada mesmo. Porque a torcida tá lá fazendo. Acredito que até muitos dos que participaram da emboscada estavam lá e vão estar lá na próxima quarta-feira, quando tiver de novo lá
o espaço reservado à torcida, mas enfim, falando em confusão, tivemos, né, nesta quarta-feira à noite uma briga generalizada no intervalo do jogo entre Brusque e Avaí pelo Campeonato Catarinense. O jogo foi disputado na Arena em Joinville e a confusão no intervalo entre torcedores, teve um lá que tomou uma pancada com ferro, uma barra de ferro, ficou desacordado, foi levado para o hospital. Vai ter punição? Espera-se, né? Espera-se, né? O time do Avaí não vai ter... Vai ser punido como foi o Sport, por O exemplo? Brusque, né, na verdade. Brusque, o Sport vai ser punido, né? Aqui, Por causa do problema lá entre... Mas é lamentável, cara. Infelizmente, é o que tem acontecido, né? Com certa frequência. É verdade, lamentavelmente. Deixa eu trazer aqui um assunto, Traga. quebrando um pouco aqui a Copa do Nordeste, né? Abrindo um parêntese, porque nós vivemos numa sociedade e essa sociedade ela merece respostas, ela precisa ser informada do que está acontecendo. Dois casos chamaram a atenção do país hoje, né? Do Brasil só não, do mundo inteiro, o mundo esportivo, foi a liberação que a justiça espanhola vai relaxar a prisão do Daniel Alves, que vai pagar só 1 milhão de euros. Ele não, né? Dizem, o jornal La Vanguardia da Espanha diz que é a família de Neymar quem vai pagar esse 1 milhão de euros, dá pouco mais de 5 milhões de reais, para que ele possa ter essa sua liberdade. Claro, sem poder viajar, vai ter que se apresentar toda semana à autoridade policial. Mas, cara, o cara foi condenado. O cara cometeu um crime. Foi condenado na pena mínima, né? Praticamente 4 anos e meio, porque a máxima seria 12 anos. Mas o que é que isso significa? Pagou, você está livre do seu crime, né? Você pode cometer, porque com o dinheiro você vai resolver a parada. É mais ou menos isso, Rembrandt. Suas palavras foram muito pertinentes mesmo. Você tem um crime, fez o crime, você pagou, tá relaxado. E vamos embora, como nada tivesse acontecido. Eu acho que isso é uma tapa na cara de todo mundo. Uma tapa mesmo, porque é muito difícil, Rembrandt. É muito difícil a gente ver, né? E simplesmente com 2 jogadores brasileiros, jogadores renomados. De seleção, né? de Copa brasileira. do Mundo. Exatamente. Você vê que não é só no Brasil que existe esse relaxamento. Porque a gente não está falando aqui de suspeição mais não. O cara está condenado. Está condenado, isso mesmo. Né? O crime foi comprovado. Mas a impunidade pesa bastante, né, nesse caso. Eu acho, Rembrandt, assim, que essa questão financeira de liberar sob fiança, nesse caso, ela toma um vulto muito grande, porque, assim, está liberando um cara que cometeu um crime